Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos hoje no capítulo 4 deste livro de 1 Coríntios e nós encontramos nele os temas extremamente relevantes para a nossa vida espiritual. Nós no capítulo 3 estivemos a ver como o apóstolo Paulo fala acerca da nossa vida e como nós construímos a nossa vida. Os cristãos muitas vezes lutam por questões que não são prioritárias. Fazem partidos entre si. Aqui a igreja em Corinto tinha 4 partidos. O partido do apóstolo Paulo, o partido do apóstolo Pedro, o partido do pregador Apolo e havia até aqueles que seguiam a Cristo, vejam bem. Então estas dificuldades, estas divisões estavam a prejudicar seriamente o relacionamento entre os cristãos. O desejo de Deus era que os cristãos vivessem unidos em amor. Então esta igreja tinha cristãos carnais e não espirituais. Porque aqueles que são espirituais realmente não se degladeiam com este tipo de questões, divisões e contendas entre si porque gostam mais deste líder, gostam mais deste pregador. Eu vou à igreja quando é o pregador tal a falar, mas quando já não é este pregador, então já não visito a igreja. Deus não deseja isso para a sua vida. Deus quer falar consigo, independentemente da pessoa que está à frente. E por isso mesmo, ouça a palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus tem para si. E construa a sua vida com ouro, prata e pedras preciosas. Ponha de lado os materiais perecíveis, materiais que não durarão passando pela fornalha, pelo fogo que irá provar as suas obras. A madeira, o feno, a palha, certamente vão arder quando passarem pelo fogo. Por isso mesmo devemos concentrar-nos naquilo que é eterno, naquilo que não muda, naquilo que é realmente obras duradouras. E essas obras são construídas com a motivação certa. É por isso que nesta mesma carta, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar numa das cartas e num dos escritos mais conhecidos provavelmente na face da terra. Este capítulo 13 de 1 Coríntios fala acerca do amor. É um texto que foi já subejamente lido e conhecido por muitas entidades, até públicas. No funeral da princesa Diana foi lido este texto de 1 Coríntios 13. E realmente lá diz que se nós entregarmos o nosso corpo para ser queimado, se não tivermos amor, de nada serve. Então a construção da nossa vida deve ser alicerçada no amor. Não vale a pena fazer grandes obras, inclusive até dar o seu próprio corpo para sacrifício, se você não o fizer por amor. Pode parecer um paradoxo, pode parecer quase impossível isso acontecer. Mas infelizmente muitas vezes pessoas fazem isso. Sacrificam-se de uma forma tremenda pelos outros. Mas a motivação que estava por debaixo desse sacrifício não era o amor. Então compete a si, não a mim, avaliar as suas motivações. Eu só posso avaliar as minhas. E cada qual pode avaliar as suas motivações. Por isso, veja cada qual como constrói a sua casa. Aqui o capítulo 4, vamos começar pelo verso 1 e certamente hoje vamos aprender mais coisas acerca de Cristo e do relacionamento que nós podemos desenvolver com Ele. Assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. O pregador que anuncia a palavra de Deus é um ministro de Deus. É um homem que foi chamado por Deus para anunciar estas boas notícias que nós temos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, realmente Deus concede-nos essa graça de podermos relacionar-nos com Ele e ter vida e vida em abundante. Foi talvez uma falta de crescimento espiritual que leva muitas vezes as pessoas a não perceberem isto. E é a responsabilidade daqueles que anunciam a palavra de Deus, dos pregadores, mostrar como nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade. Os pregadores são dispenseiros deste mistério de Deus. Eles fazem uma obra de valor incomparável, pois podem trazer à sociedade os valores fundamentais para que uma sociedade possa crescer de uma forma equilibrada, de uma forma justa, de uma forma séria,
deixando a corrupção de lado, mantendo as verdades fundamentais de uma sociedade para que ela possa se desenvolver de uma forma equilibrada. Isto é fundamental. Não basta uma sociedade ter muito dinheiro, não basta uma sociedade ter boas autoestradas, é necessário que ela tenha excelentes valores para que ela se possa desenvolver. Infelizmente, nós já temos experimentado que quando alguém tem muito dinheiro e não tem os valores necessários, isso torna a pessoa extremamente egoísta e corrupta. E, infelizmente, quando há muito dinheiro e há pessoas corruptas, o benefício não se torna coletivo. Muitas vezes há um ou dois que têm o benefício pessoal e particular, havendo um prejuízo daquilo que é a coletividade. Por isso mesmo é fundamental que uma sociedade se desenvolva com base em princípios, e esses princípios devem emanar das Escrituras. Daí a importância daqueles que anunciam a palavra de Deus o fazerem com toda a integridade e seriedade. O verso 2 continua e diz: ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Aqui o apóstolo Paulo lembra a grande responsabilidade que têm os ministros de Cristo. Se é grande o seu privilégio, por um lado, a maior ainda é a sua responsabilidade. Quão triste é ver alguém que tem essa responsabilidade de falar acerca das grandezas de Deus se esquecer de viver essas mesmas verdades. O ministro de Deus é posto à prova diante dos olhos de Deus, mas também diante dos olhos do mundo. E por isso mesmo ele deve ser coerente entre aquilo que ensina e aquilo que vive. Não é facultativo, antes pelo contrário, a Bíblia diz claramente que aquele que deseja esse ministério, e estamos a falar da primeira carta a Timóteo no capítulo 3, ele deve ter uma série de características no seu caráter. Ele deve ser fiel, ele deve ser verdadeiro, ele deve ser uma pessoa que não se envolve em discussões vãs, ele deve ser uma pessoa que não deve ser avarento, ele deve ser uma pessoa que não deve ser dominado por vícios. É bom você ouvir isto, porque infelizmente muitas vezes vemos pessoas que são líderes religiosos, pessoas que são líderes e acham que a sua vida privada não tem nada a ver com a sua vida pública. Antes, pelo contrário, devemos ter coerência entre aquilo que ensinamos e aquilo que vivemos. Se os líderes religiosos vivessem os princípios que encontramos em 1 Timóteo capítulo 3, certamente a nossa sociedade seria diferente. Lá, inclusive, vai mais longe e diz que os líderes religiosos, os bispos, devem ser casados com uma só mulher e devem ter os seus filhos sob disciplina. Eu sei que este é um assunto polémico na nossa sociedade. Vivemos dias em que este assunto realmente, toca um nervo muito sensível. Será que realmente os líderes espirituais devem ou não ser casados? Será que aqueles que têm a responsabilidade de dirigir a casa de Deus devem ou não ter filhos e ser casados? Esse é um assunto que a Bíblia trata. E eu recomendava que você lesse a primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, e você tirasse as suas próprias conclusões. Lá está escrito que aquele que não governa bem a sua própria casa e não tem os seus filhos sob disciplina, então não pode governar a casa de Deus. Então, tire daí as suas ilações e as suas conclusões sobre este assunto. O verso 3 continua a dizer: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Aqui estamos diante destas palavras e vemos que nós somos julgados de várias maneiras e por várias fontes. Somos julgados pelos nossos próprios irmãos, amigos, talvez por tribunais humanos ou por nós próprios. Mas nem sempre esse julgamento dos homens, dos amigos ou de nós próprios é um julgamento justo. E por isso mesmo devemos ter a consciência e olhar para a palavra de Deus, deixando que seja ela realmente aquela que nos julga, aquela que nos mostra realmente quem nós somos e aquilo que necessitamos modificar. O verso 4 prossegue: porque de nada me arguí a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Como eu estava a dizer, devemos deixar realmente que seja Deus aquele que é o árbitro, aquele que nos julga, aquele que é o juiz, aquele que traz à nossa consciência aquilo que deve ser mudada. E para isso mesmo, muitas vezes Deus usa pessoas que estão ao nosso redor. E se há muitas pessoas a apontar determinadas falhas no seu caráter, é bom que você dê ouvidos.
Não pense sempre que são os outros que são maus e que são incorretos e que estão sempre a procurar situações na sua vida. Talvez é você que está a promover determinadas atitudes no seu caráter que faz com que os outros reparem nessas falhas. Então, deixe Deus falar consigo através daqueles que cruzam consigo. O verso 5 prossegue: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E o apóstolo Paulo está a fazer uma reflexão numa igreja em que um dos problemas era realmente as contendas. Estes cristãos aqui estavam constantemente em dificuldades e estavam constantemente a lutar uns com os outros. E por isso mesmo ele vai adverti-los para que eles não estejam sistematicamente a apontar o dedo ao seu irmão, mas autoanalisem-se. Este é o desafio que o apóstolo Paulo lhes lança. Nós não devemos julgar os outros, não devemos estar constantemente a julgar os outros, para que não possamos ser julgados. Ou como Jesus nos disse, com a medida que nós medirmos os outros, nós seremos medidos. E, infelizmente isso cria um ciclo vicioso que faz com que haja cada vez mais contendas, cada vez mais divisões, porque as pessoas se estão constantemente a comparar. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quem julgará será Deus. Por isso mesmo cada um olhe para a sua própria vida. Jesus disse isto de outra forma. Ele disse que muitas vezes nós vemos o pequeno cisco, o pequeno grão de areia no olho do vizinho e não conseguimos ver a trave que está no nosso. E normalmente eu tenho visto pela minha própria experiência e aquilo que eu tenho acompanhado de várias pessoas, muitas vezes as pessoas mais críticas, as pessoas que mais julgam os outros, são as que têm maiores dificuldades na sua vida. E porque têm grandes áreas que necessitam ser trabalhadas, procuram encontrar nos outros esses pequenos grãos de areia para se auto-justificarem, para dizer que afinal os seus erros não são assim tão graves como querem parecer ou querem mostrar. E isto é um erro tremendo. Se você que me está a ouvir tem essa tendência de apontar os erros nos outros, eu sugeria que você começasse a apontar mais os erros na sua própria vida. Deixasse os outros seguirem o seu caminho. Deixassem os outros ser trabalhados pelo próprio Deus. Não se julgue a si mesmo como alguém enviado por Deus para ser o justiceiro dos outros. Se você tem essa tendência de constantemente reparar nos erros dos outros, eu sugeria, faça uma séria autoanálise da sua vida e deixe Deus trabalhar aquelas áreas da sua vida que você talvez tenha dificuldade e precisa realmente de transformar no seu íntimo. O verso 6 prossegue: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, pelo nosso exemplo, aprendeis isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. O apóstolo Paulo continua a exortar sobre o perigo das divisões dentro da igreja. Quando um grupo prefere um determinado pregador ao outro, isso cria automaticamente um grupo, uma facção dentro da igreja. E ao acontecer isso, as pessoas começam a pensar: não, eu posso realmente seguir mais este pregador em vez do outro. Este fala melhor, tem melhores ilustrações, eu gosto mais deste tipo de palavra, eu gosto mais disto ou daquilo. Cuidado, isso provém da nossa carne, não da vida espiritual. Isso provém da nossa meninice espiritual. Provém do facto de nós sermos bebés em Cristo e ainda não termos maturidade espiritual suficiente para perceber o que é o ensino de Deus e a palavra de Deus para nós. E este é o desafio que o apóstolo Paulo lança. E isso traz prejuízo sempre para alguém. E é isso que ele quer alertar na vida daqueles que viviam em Coríntios, e eu creio que é o mesmo ensino que Deus quer colocar na sua vida. O verso 7 nos diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como se o não tiveras recebido? Aqui neste texto o apóstolo Paulo faz lembrar aos coríntios que eles não deveriam orgulhar-se por aquilo que tinham, fosse em termos de valores, fosse em termos de dons, fosse no que fosse, porque realmente eles o tinham recebido da parte de Deus. E se eles receberam da parte de Deus, não havia razão para se orgulharem. O verso 8 prossegue:
Já estáis fartos? Já estáis ricos? Chegaste a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. O apóstolo não está nada feliz com esta atitude que os da igreja de Corinto estavam a ter. Eles estavam a viver vidas de inveja, alguns achavam-se superiores aos outros, uns pensavam que por ter mais riquezas poderiam, enfim, de alguma forma subjugar os outros cristãos. Estavam realmente a não perceber os princípios de Deus para a vida em comunidade. E é extremamente interessante quando nós conseguimos passar estes valores de que nós cristãos não temos um estatuto social superior a seja quem for. E é interessante ver, eu tenho tido o privilégio de cooperar com pessoas que estão em quadros superiores de empresas, pessoas que são donos de empresas, pessoas que têm formação académica superior, e é realmente uma experiência interessantíssima verificar que essas pessoas compreendem o Evangelho de Cristo e conseguem viver ao mesmo nível que pessoas que têm a 4ª classe ou o 9º ano, e estão unidas e conseguem ter diálogos e ter pontos comuns e conversar e expressar os seus sentimentos e as suas motivações, e pode-se ver no ar o amor de Cristo no meio dessas pessoas. Quando isso acontece, realmente é algo que provém de Deus. E eu tenho tido o privilégio de ver isso nos encontros de casais que temos trabalhado em conjunto com uma larga equipa de várias congregações diferentes, onde podemos realmente experimentar esse amor de Deus na primeira pessoa. E quando isso acontece, então estas diferenças sociais, estas diferenças económicas, estas diferenças académicas são esbatidas, porque o que importa é o amor e a unidade em Cristo Jesus. O verso 9 e 10 prossegue: porque a mim me parece que Deus não pôs a nós, apóstolos, em outro lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornámos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. O apóstolo Paulo agora vai utilizar aqui uma certa ironia para falar com estes cristãos em Corinto. Eles tinham esta situação que achavam que realmente eles eram muito sábios, eram muito fortes, eram muito capazes, que afinal de contas o apóstolo Paulo e os apóstolos eram realmente gente humilde, gente sem condição social, sem muitos recursos financeiros, e talvez por isso eles começavam a achar que poderiam realmente ser alguém mais importante, ter esta ideia de que o mundo no fundo tem. Uma pessoa que tem a formação, tem o dinheiro, então é importante. Quem não tem dinheiro, formação ou status não é tão importante. E o apóstolo Paulo vai destruir esse argumento dizendo que em Cristo realmente somos um. Em Cristo realmente não há essa divisão social. Em Cristo não há espaço para nós pensarmos que somos melhores do que os outros. Antes, pelo contrário. Cada um deve pensar de si mesmo o que convém e cada um deve considerar o outro superior a nós próprios, independentemente da condição social que o outro tem ou da condição económica. E isto é um desafio que só Deus pode colocar no nosso coração. O verso 11 prossegue: até à presente hora sofremos fome e sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Aqui o apóstolo Paulo usa estas expressões bem fortes para chocar mesmo estes cristãos que estavam a fugir fora da orientação de Deus. Eles achavam que já eram ricos, eles achavam que tinham bens materiais, eles achavam que poderiam realmente pôr de lado o Evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer, ok, eu tenho vivido limitações. E o facto de ter vivido com fome, com sede, com nudez, não faz de mim menos cristão que os outros. Isto aqui é importante ser dito. Muitas vezes, e algumas comunidades pensam que ser cristão é ter um status social, é ter muita riqueza, e as dificuldades financeiras não é para os cristãos. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente o contrário. Ele diz que ele viveu essas situações e que isso lhe dá autoridade para ele ser quem é. E enquanto que os cristãos em Corinto que estavam a vangloriar-se da sua riqueza,
eram exatamente cristãos carnais, cristãos que não estavam a experimentar o sofrer por amor aos outros. E é esta a argumentação que ele está a criar para fazer estes cristãos bebés na fé, estes cristãos carnais, perceberem que não podem andar a degladiar-se comparando-se com questões materiais a sua espiritualidade. O verso 14 prossegue: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Ele vai mostrar claramente que este tipo de reprimenda que ele está a dar tem a ver com amor. E mais uma vez é importante dizer aqui que muitas vezes as pessoas esquecem-se que a disciplina, que a correção faz parte integrante do amor. Não é à parte do amor. O verso 15 prossegue: Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. O apóstolo vai argumentar com a sua paternidade, digamos assim, com a sua origem desta igreja. Ele prossegue a dizer: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensinei em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O apóstolo aqui vai trazer à memória destes cristãos que ele realmente foi ele que deu origem a esta igreja e que eles deveriam de alguma forma ter isso em consideração. Ao mesmo tempo, ele não tem prazer em estar a corrigir aqueles que são cristãos. Antes, pelo contrário, ele preferia estar entre eles em amor, em mansidão. Mas muitas vezes as pessoas que não compreendem as Escrituras têm de ser corrigidas. Assim como nós, pais, muitas vezes não temos prazer em estar a castigar os nossos filhos, a corrigir os nossos filhos, mas é necessário, é fundamental para que eles possam vir a ser um homem e uma mulher no futuro que vivam de uma forma digna no meio da sociedade. Mas essa é a atitude daqueles que realmente têm a responsabilidade de conduzir o povo de Deus. E o apóstolo Paulo apela aqui aos cristãos que eles tivessem bom senso, porque senão quando ele estivesse de novo com eles, teria de corrigi-los de uma forma mais dura. E essa não era a sua intenção. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.